Esta é a segunda parte da história do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Se você não viu a primeira parte, vou deixar o link aqui na anotação. A participação do Brasil na Segunda Guerra ela é pouco conhecida, é uma grande responsabilidade falar a respeito, e embora tenha sido uma participação acanhada, ela teve seu valor. Uma produção. No início de 42, o Brasil rompeu as relações diplomáticas com o eixo e permitiu que os Estados Unidos instalassem uma base militar no país. A Alemanha, como retaliação, durante todo o ano atacou diversas embarcações brasileiras, a maioria mercante. O que jogou o Brasil de vez na guerra foi quando, em agosto daquele ano, um único submarino alemão, em apenas 3 dias, afundou 6 embarcações brasileiras, a maioria de passageiros, causando a morte de mais de 600 pessoas. Poucos dias depois, com a pressão da opinião pública, Getúlio Vargas declarou guerra ao eixo. Em janeiro de 43, no encontro de Vargas com Roosevelt no Brasil, Getúlio propôs o envio de uma força expedicionária ao norte da África. Ele queria afirmar o Brasil como um líder na América Latina. Mas somente em julho do ano seguinte, 2 anos depois da declaração de guerra, é que conseguiu enviar o primeiro grupo de soldados para a Itália. Este atraso e a desorganização no envio das tropas foi motivo de piada. Diziam, é mais fácil fazer uma cobra fumar cachimbo do que o Brasil ir à guerra. Mas a cobra fumou, o Brasil foi à guerra e o desenho da cobra fumando cachimbo foi adotado como símbolo da FEB. Uma curiosidade, em fevereiro de 45, Walt Disney esteve no Rio de Janeiro e, a pedido do jornal O Globo, fez um desenho em homenagem aos combatentes da FEB. Em julho de 44, o primeiro grupo da Força Expedicionária Brasileira foi enviado para combater na Itália. Depois do primeiro grupo, outros 4 foram enviados, somando mais de 25 mil homens, de um total inicialmente previsto de 100 mil. O destino do primeiro grupo da FEB foi... Antes de prosseguir com a campanha brasileira na Itália, é interessante destacar alguns conflitos anteriores que ajudam a compreender a atuação da FEB na guerra. A Segunda Guerra Mundial começou em 1939, quando a Alemanha e a União Soviética atacaram a Polônia. Esta aliança Alemanha-União Soviética durou apenas 2 anos, com o Hitler atacando a União Soviética. Nesta história, na Itália, parte do eixo, Mussolini desejava restaurar o Império Romano no Mediterrâneo. Este confronto foi marcado pela Campanha Norte-Africana, que começou em junho de 1940 e durou quase 3 anos com os aliados saindo vitoriosos. Era para este confronto que o Brasil queria enviar uma força militar, o que não aconteceu, Vargas ainda não tinha estas tropas para enviar. Existia um grande desentendimento entre os aliados sobre qual seria o próximo passo, qual a melhor estratégia para derrotar o eixo. Os Estados Unidos queriam atacar pelo norte, na França, enquanto o Reino Unido defendia um ataque pelo sul, na Itália. Por fim, Roosevelt e Churchill se entenderam e decidiram por um ataque na França no início de 44, com uma campanha de menor importância na Itália. Em julho de 43, os aliados iniciaram a campanha da Itália pela Sicília. Depois de quase um ano, em julho de 44, numa campanha difícil, passando por fortes linhas de defesa, Roma foi conquistada. The first of the Axis capitals is now in our hands. 1 up and 2 to go. Poucos dias depois, os aliados atacaram a França, ocupada pelos alemães, na Batalha da Normandia, invasão também muito conhecida como Dia D. O destino do primeiro grupo da FEB foi Nápoles, na Itália, e chegaram em boa hora. A Itália tinha sido a única área de operação por quase um ano, numa campanha difícil até conquistar Roma. Depois disso, a Itália passou a ser uma área de operação secundária, com as principais forças dos aliados se concentrando na França.
Com a Itália perdendo as unidades e comandantes mais experientes, equivalente a 7 divisões, estas unidades foram apenas parcialmente compensadas com a chegada da FEB, que era uma das 20 divisões aliada presente na frente italiana naquele momento. Na época em que o Brasil chegou na Itália, o objetivo principal da força aliada naquela região era romper a linha gótica, uma forte linha defensiva do eixo que impedia o avanço aliado na Itália. As primeiras campanhas da FEB, apesar das adversidades, foram bem-sucedidas e tiveram seu valor na conquista de importantes regiões da Itália. A FEB atuou ao lado de outras tropas aliadas na retomada das regiões do Vale do Rio Serchio, Massarosa, Camaiore, Monteprano e Gallico-Barga. Devido ao sucesso conquistado em batalhas anteriores, foi atribuído à FEB a retomarem sozinhos o Monte Castelo, que já havia sido mal sucedido por outros exércitos. Com os brasileiros foi a mesma coisa, até que o comandante brasileiro sugerisse uma ação junto com a divisão norte-americana, que finalmente deu certo. Na Batalha de Monte Castelo, que durou 3 meses, os pracinhas foram muito judiados pelo inverno que chegava a 20 graus Celsius negativo. Em abril de 1945, a FEB travou a maior batalha brasileira na Segunda Guerra Mundial, a Batalha de Montese, que durou 3 dias. No mês seguinte, em maio de 1945, último mês da guerra em território europeu, a FEB alcançou Susa, próxima à fronteira França-Itália. O Brasil também enviou uma força aérea brasileira, a FAB, formada em 43 e treinada pelos americanos. Foram enviados 42 pilotos e 400 homens de apoio. O grito de guerra da FAB, Senta Pua, surgiu com o tenente aviador Firmino. Ele gritava Senta Pua para o motorista nas viagens entre Salvador e a base aérea onde trabalhavam. E o símbolo do esquadrão, um avestruz, surgiu na fase de treinamento no Panamá, onde os pilotos comiam a carne da ave africana. Nos Estados Unidos, a FAB recebeu os novos caças P-47 Thunderbolt e chegou à guerra em outubro de 44, na Tarquínia, 90 km de Roma, onde passou a operar incorporado ao 350º Grupo de Caça Aéreo Americano, como 1st Brazilian Fighter Squadron. Entre outubro de 1944 e maio de 1945, os brasileiros participaram de 445 missões, enquanto os pilotos americanos do mesmo grupo realizavam de 35 a 50 missões antes de retornarem para casa, os brasileiros alcançaram uma média de 70 missões, e nenhum deles voltaram para casa antes do final da guerra. O esforço da FAB resultou em bons números, lançou 4.400 bombas sobre alvos inimigos, destruindo 437 pontes, 6 fábricas, 3 refinarias, 17 locomotivas, 19 embarcações, 85 postos de artilharia, mais de 1.300 carros de transporte e outros alvos de menor importância. O custo da participação brasileira na Itália foi de cerca de 470 mortes, e embora a contribuição da força militar brasileira tenha sido acanhada, modesta, ela teve seu valor. Com o fim da guerra em 1945, ao retornar ao Brasil, a FEB foi desfeita. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilha com amigos, se inscreve no canal para receber os próximos vídeos. Se quiser também pode deixar um joinha. Muito obrigado pela audiência, um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.